nós vamos ver o que nós chamamos as maiores histórias já contadas. E hoje nós vamos ter o que eu chamo da tríplice parábola. Por que ela é uma tríplice parábola? Porque o Senhor Jesus, em resposta aos religiosos, ele contou 3 parábolas para calar as suas indagações, calar os seus pensamentos, calar as suas murmurações. Então você vai ver nas 3 parábolas que se seguem, que fala sobre a ovelha perdida, fala sobre a dracma perdida e fala sobre o filho perdido ou o filho pródigo, em uma resposta aos murmuradores, aos religiosos. Veja lá o versículo 1, 2 e 3 para vocês entenderem essa questão. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeição com eles. Então Jesus contou estas parábolas. Como eu já disse, quais são as parábolas que Jesus contou? A moeda perdida, ou dracma perdida, contou a parábola da ovelha perdida e contou a parábola do filho pródigo, ou o filho perdido. No capítulo 16, você vai perceber que a audiência de Jesus muda. Ele já não vai falar para os religiosos, mas vai falar para os discípulos. Ele diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos. E ele começa a contar uma outra parábola, falando sobre o administrador infiel, o administrador desonesto. E logo após eles falar essas parábolas, alguns dos fariseus, alguns dos doutores da lei, ficaram muito, mas muito bravos com Jesus. Sabe aquele tipo de sermão que você não sai rindo, mas sai cuspindo fogo, cuspindo marimbondo? Então foi este sermão de Jesus. Agora, vamos entender o cenário um pouquinho aqui. Então, o versículo 1, 2 e 3 mostra que aqueles homens, eles não estavam nem um pouquinho confortáveis com o que Jesus estava fazendo, porque eles tinham um sistema religioso onde Jesus parecia estar na contramão. Eles tinham uma forma de ser religiosos que, para eles, Jesus estava quebrando todos os padrões éticos, todos os padrões religiosos. Por isso que eles estavam murmurando, guarde bem essa palavra, estavam murmurando. E ele propõe essa parábola. Então, o que você tem que entender aqui, neste exato momento? Que o discurso que Jesus faz, as parábolas que Jesus conta aqui, principalmente as 3, ele vai dar uma lição de moral, ele vai dar um cala-boca aos religiosos. Então, você vai perceber nos próximos slides que a palavra de Jesus foi dirigida aos religiosos. E por que nós precisamos prestar muita atenção sobre o que Jesus vai falar aqui? Porque eu e você, a semelhança desses doutores da lei, a semelhança desses publicanos, a semelhança desses cobradores de impostos, nós podemos incorrer no erro de nos tornar religiosos. E você sabe que a religiosidade, se você não tomar cuidado, ela é fétida. Se você não tomar cuidado, ela é sepulcral. Se você não tomar cuidado, ela contamina o teu coração de tal forma que mesmo Deus, estando fazendo coisas extraordinárias, a religiosidade consegue matar e consegue destruir. Ao longo da minha vida, eu tenho observado muitas pessoas dentro da igreja, onde, ao invés de elas serem verdadeiras adoradoras de Jesus Cristo, verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, elas se tornam a semelhança deste homem aqui, desse cobrador de imposto, desse fariseu, desse saduceu, desses mestres da lei. Eles se tornam julgadores de tudo que está ao seu redor. Por quê? A percepção destes homens em relação à vida, a percepção destes homens em relação aos outros, não se baseia na ótica de Deus, mas
como eles enxergam a vida. A cosmovisão deles é uma cosmovisão que parte da religiosidade que eles têm, a forma como eles acham que Deus tem que ser adorado, a forma como Deus deve ser reverenciado e como as pessoas que se aproximam de Deus devem se comportar. A ideia deles é muito mais fundamentada entre regras e fórmulas, pode ou não pode, deve ou não deve, do que propriamente de um coração quebrantado, de um coração humilde, de um coração que de verdade busca o coração do Senhor. Bem, então dentro deste contexto aqui, nós temos algumas verdades para serem analisadas. Quantos gostariam de ouvir sobre isso? Diga amém. Então vamos observar a primeira resposta que Jesus ele dá aos fariseus. A primeira verdade é que ele está dizendo assim: olha, vocês não se importam com os perdidos. Quando ele fala da ovelha perdida, quando ele fala da dracma perdida, e ele fala do filho perdido, ele está dando um tapa na cara daqueles religiosos, dizendo assim: olha, vocês estão tão preocupados em julgar as pessoas, vocês estão tão preocupados em colocar o dedo na cara delas e dizer, vocês são pecadores miseráveis, vão para o inferno, vocês estão tão preocupados em colocar uma etiqueta nas pessoas, chamando elas de pessoas de má fama, de pessoas que não são dignas da comunhão de ninguém, e estão esquecendo que elas estão perdidas. Estão esquecendo que elas estão sendo levadas pelo engano ou por qualquer outra coisa para o inferno. Enquanto vocês estão na sua religiosidade, achando que tudo e todos estão errados, as pessoas mais carentes da vida de Deus, as pessoas mais carentes da glória do Senhor Jesus, estão se precipitando para o inferno. Queridos, a religiosidade, ela é doentia. Desculpa, a religiosidade, ela não atende os interesses de Deus, porque ela se alimenta do seu próprio orgulho. E você pode observar que quando Jesus depois fala a parábola para os seus discípulos, explicando para eles sobre a mordomia das coisas de Deus, o próprio Senhor Jesus falou claramente sobre os fariseus, doutores da lei. Esses religiosos são o quê? Avarentos. São pessoas que se preocupam com os seus próprios interesses. Então, a primeira verdade que Jesus queria falar para aqueles doutores da lei, aqueles fariseus, aqueles religiosos, é que, gente, vocês precisam sair do seu mundinho religioso. E vocês precisam olhar ao redor de vocês um mundo perdido. É por isso que eu estou assentado com essas pessoas. Não quer dizer que eu sou pecador, mas eu sento com os pecadores. Não quer dizer que eu sou de má fama, mas eu me assento com os de má fama com o objetivo de ganhá-los, com o objetivo de restaurá-los. Porque foi a segunda grande verdade que você observa nesse texto, que Jesus falou assim: olha, esses homens estão assentados comigo para que de alguma forma eu possa encontrá-los, assim como a ovelha perdida foi encontrada, assim como a dracma perdida foi encontrada, assim como o filho perdido voltou para casa. Mas a religião, ela cria um rótulo e ela não permite que nós venhamos ser luz no meio das trevas, que a gente venha a ser o sal onde as coisas estão sendo apodrecidas, que a gente venha a ser uma referência onde as pessoas estão perdidas. Então, se por acaso alguns de nós, você que está me ouvindo, foi contaminado pela religiosidade, eu levaria você a ler essas 3 parábolas e entender que o grande foco delas é um confronto contra a religiosidade. E a pergunta que me vem à mente é: por que esses homens, eles se tornaram desta forma? Você vai ver que na dracma perdida, Jesus põe um valor monetário, né? Jesus põe o quê? Que eles perderam o valor pelo reino de Deus. E estavam mais interessados nos seus próprios interesses, estavam mais interessados na sua religião do que no valor que eles haviam perdido. Observe bem, Jesus falou, a mulher perdeu uma dracma, ela foi atrás.
Perdeu uma ovelha, ele foi atrás. Perdeu um filho, ele estava disposto a recuperar o filho. E Jesus estava querendo dizer para aqueles caras: vocês estão confortáveis com as 9 dracmas que vocês têm? Vocês estão confortáveis com as 99 ovelhas que vocês têm? Vocês estão confortáveis que o filho foi embora, mas vocês ficaram com a casa, ficaram com a colheita, ficaram com o novilho cevado? Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: olha, vocês perderam o verdadeiro sentido do reino de Deus. Jesus estava dizendo assim: olha, sabe qual que é a razão que eu estou sentando com essa turma? É porque eu não vim aqui para servir a mim mesmo. Eu não vim aqui para agradar a mim mesmo, eu vim aqui para buscar o que se havia perdido. Todos os seres humanos se perderam no Éden. Todos os seres humanos se perderam para o pecado. E só há uma solução para isso: o meu amor por eles. A minha graça que os favorece para se relacionarem com Deus novamente. E aqueles religiosos, meus irmãos, pode ter certeza do que eu estou falando, eles ficaram quase endemoniados, porque era muita lição de moral para os moralistas, era muito confronto para os confrontadores, era muita verdade para aqueles que não conseguiam enxergar a verdade de outra forma, senão a verdade única e exclusivamente que era deles, porque essa mente exclusivista deles, essa mente de gente tão exclusivista que eles não mais valorizavam o reino de Deus, é que deturpou as suas mentes e corrompeu o coração daqueles homens. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque às vezes, queridos, as coisas do reino de Deus, elas perdem o sentido quando elas saem do centro de gravidade. Qual que é o centro de gravidade do reino de Deus? É o próprio Deus. E a Bíblia fala que Deus é amor. No momento em que você perde o amor por Deus, você vai perder amor pelas pessoas. Mas dificilmente você vai perder o amor pelo status que você tem, pelo status da religiosidade, pela função religiosa que você tem. Você não vai perder amor pelos ambientes que te favorecem. Mas se você perder o amor por Deus, você automaticamente vai perder o amor pelas pessoas. Eu não sei você, mas eu já começo a ficar com vergonha. Se eu fizesse parte daquela turma de religiosos ali, eu já estava igual o avestruz, já tinha encontrado um buraco para colocar a minha cabeça, porque é muita pancada na moralidade falsa deles, é muita pancada na religiosidade sem vida, é muita pancada para pessoas que estavam julgando, e agora Jesus põe um espelho diante deles, como se fosse um aferidor, para que eles analisassem o próprio coração e observassem se de fato o juízo deles era reto ou era simplesmente fundamentado numa religiosidade. E você percebe na terceira parábola, que Jesus dá para eles ali, a primeira resposta dizendo assim: olha, você tem que entender que a relação entre Deus e a humanidade é uma relação paternal, não é uma relação de juízo. O juízo sempre vem em segunda instância, porque a misericórdia sempre vai triunfar sobre o juízo. A misericórdia sempre vem primeiro, o amor sempre vem primeiro, a longanimidade sempre vem primeiro, a aceitação sempre vem primeiro. Ele mostra isso claramente quando ele recebe o filho. Quando ele conta a parábola do filho: está vendo, meu filho foi lá, ele desperdiçou tudo, é verdade, fez besteira, ele abraçou todos os corpos, beijou todas as bocas, bebeu todo tipo de bebida, é verdade, ele fez o que não devia, ele saiu da casa, foi para uma terra distante, achando que encontraria apoio, não encontrou, passou fome, é verdade, sofreu consequências, mas você observa que em nenhum momento, quando esse filho regressa à casa do pai, Jesus contando para os religiosos, lembra que a parábola é diretamente para os religiosos. O pai, em hipótese alguma, condenou o filho, dizendo: seu malcriado, seu leviano, seu pródigo, agora que você não tem mais apoio, agora que você não tem mais como resolver sua vida, você resolve voltar para casa, não te aceito mais. Mas em nenhum momento o pai fez isso, porque o amor triunfa sobre o juízo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Jesus estava tentando ensinar para os caras, assim: é verdade que esses caras de má fama, é verdade que essas prostitutas, é verdade que esses alcoólatras, é verdade que esses mentirosos, é verdade que esse tipo de gente que a sociedade não quer mais, eles
fizeram besteira e continuam fazendo besteira, mas eu quero mostrar que o amor triunfa, eu quero mostrar que a graça triunfa, eu quero mostrar para eles que existe ainda alguém que se importa, e a religião de vocês parece que não está disposta a mostrar isso. A religião de vocês está muito mais preocupada em apontar dedos, em apontar falhas, em apontar defeitos e colocar etiqueta nas pessoas, do que propriamente se dispor como o homem que foi atrás da ovelha perdida, se dispor como a mulher que varreu a casa e encontrou a dracma perdida, se dispor como o pai, mesmo sendo prejudicado, rejeitado, estar disposto novamente a receber o filho em casa com a sua devida honra. Queridos, pensa num discurso em que a moralidade daqueles homens se tornou um trapo de imundície. Pensa num discurso em que a religião daqueles homens se tornou fétida e sepulcral. Pensa num discurso em que eles nunca mais na vida iriam murmurar sem saber que existem consequências para os murmuradores. Então essa é a primeira resposta que Jesus dá para eles. A segunda resposta, Jesus começa a mostrar agora um outro aspecto sobre isso. Ele fala, está vendo? A ovelha perdida foi achada. Você está vendo a dracma perdida? Foi achada. Está vendo o filho perdido? Foi recuperado. Em outras palavras, a religião de vocês está disposta a isso? A dar uma segunda chance? A religião de vocês está disposta a correr atrás daqueles que não têm mais solução aparentemente? Ou vocês querem religiosamente ficar num ambiente confortável, com o sucesso, com as glórias e os louros de vocês? Jesus, ele mostra isso de forma muito extraordinária. Por quê? Porque quando ele fala sobre salvação, ele está mostrando que para Deus, irmãos, para Deus, esse mundo passa. E a sua concupiscência passa. Mas há uma coisa neste mundo que é eterno, que é a alma humana. Há algo que é eterno, que é o ser humano. E o homem não se torna eterno quando ele aceita Jesus Cristo. Não, não é uma verdade isso. O homem é eterno. Quando ele aceita Jesus, ele vai passar a eternidade com Deus. Mas se ele rejeita a graça, se ele não aceita a tão grande proposta para ele, a Bíblia fala que ele vai para o inferno. Então Jesus está dizendo assim, está vendo na dracma? Vocês precisam mudar a sua forma de pensar. A religião de vocês tem que pensar que o verdadeiro valor é aquilo que Deus valoriza. Deus, ele valoriza pessoas. Toda religião que está preocupada só com a estrutura, toda religião que está preocupada só com coisas, toda religião que está preocupada só com realizações meramente humanas, perdeu o coração de Deus. Porque o coração de Deus, ele sempre vai valorizar o homem a tal ponto, irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Senhor Jesus pagou um preço que ouro e prata e todos os valores que o mundo pode produzir não se compara, não se equivale ao valor do sangue dele derramado na cruz. Mas a religião quer ficar com coisas, a religião quer ficar com valorização de coisas que Deus não valoriza. E Jesus então mostra para aqueles homens na segunda resposta, dizendo, olha, vamos voltar a valorizar o que Deus valoriza. Vamos começar a olhar para aqueles que de fato nós precisamos olhar, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão distantes, para aqueles que não têm esperança, para aqueles que estão sem Deus, para aqueles que estão sem futuro, para aqueles que não têm para onde ir. Vamos valorizar de fato o que é mais importante. E não é difícil a gente cair, irmãos, nesse buraco. Porque talvez eu não sou um fariseu, você também não seja, um doutor da lei como eu não sou, você também não seja, você não seja um cobrador de impostos como eu não sou e você também não é, mas é muito fácil a gente viver a nossa vida com Deus e esquecer o perdido. E esquecer alguém que está indo para o inferno se ele morrer hoje do nosso lado.
talvez ele vá para o inferno. Se ele for para o inferno, ele vai ir para o inferno sem que alguém correu atrás dele, sem que alguém pagou um preço por recuperá-lo. E foi o que Deus, aqui Jesus Cristo, mostrou com o Pai. O Pai mostrou assim, cara, eu não estou interessado em mim. Como quem está dizendo assim, o meu filho tinha liberdade de escolher, e eu não fiquei ofendido com isso. Você acha que Deus ficou ofendido porque o camarada adulterou? Se Deus ficou ofendido porque o camarada mentiu? Deus ficou ofendido porque o camarada matou? Ofendido? Não, isso são pecados horríveis. E Deus está disposto a se reconciliar. Deus está disposto em aceitar essas pessoas de novo. E não só aceitá-los, como restaurá-los. Dá para eles uma sandália nova, dá para eles anéis novos, dá para eles vestes novas. E preparar uma festa maravilhosa. Eu fico me perguntando às vezes, se há essa grandeza de coração entre nós, ou se nós nos assemelhamos como os religiosos. São pessoas de má fama, são pessoas que não valem mais a pena, são pessoas que já estão aí com a vida marcada. Não, gente, Deus é o nosso Deus da reconciliação. Deus é o Deus que não vai desistir do ser humano até o último milésimo de segundo. Ele vai atrás da ovelha perdida, ele vai atrás da dracma perdida, ele vai estar à disposição do filho que se arrepende e quer voltar para casa. Aleluia! Você está comigo aqui ou não? Então é muito importante você entender o que Jesus estava tentando dizer para aquelas pessoas. E mais ou menos assim, Jesus deixa uma pergunta no ar. E vocês? E a religião de vocês? Está na mesma vibe da minha percepção do coração do Pai? A religião, a forma como vocês enxergam Deus como doutores da lei, a forma como vocês enxergam Deus como fariseu, como saduceu, como cobrador de impostos. Conta para mim, a religião de vocês cabe um prostituto arrependido? A religião de vocês cabe uma prostituta arrependida? A religião cabe um ex-drogado arrependido? A religião cabe um homem, uma mulher que traiu o seu cônjuge? A sua religião cabe alguém que se desviou e agora quer voltar? Conta para mim se a sua religião cabe. Obviamente que para aquela religião não cabia, porque eles estavam preocupados com eles mesmos. Eles estavam preocupados com status, eles estavam preocupados com o dinheiro que eles ganhavam da religião, eles estavam preocupados com a forma como eles concebiam o certo e o errado, mas muito distante do coração de Deus. Mas há uma terceira resposta que Jesus dá para eles, principalmente, quando você observa a parábola do filho pródigo. Principalmente ali quando ele encerra aquela sessão que eu chamo da tríplice parábola. Ele primeiramente começa a revelar o coração do pai. E aqui torno a dizer o que já disse. O pai não estava ofendido. Você já parou para pensar naquela parábola? Porque eu acredito que aquela parábola ela pode ser lida de várias formas. Ela pode ser lida do irmão mais novo que ficou em casa, pode ser lida do irmão do mais velho que ficou em casa, do mais novo que saiu e beijou todas as bocas por ali. Pode ser olhada de várias formas, mas principalmente aquela parábola, ela não está falando do filho que ficou e nem do filho que foi. Aquela parábola, acima de tudo, está falando do pai. Do pai que tinha 2 filhos. Os filhos religiosos, que ficam em casa e não conhecem o coração do pai. Filhos que ficam em casa e não conseguem se relacionar com Deus. Se relacionam com coisas, se relacionam com a religião, se relacionam com regras, pode, não pode, deve, não deve, é certo, é errado, mas não se relaciona intimamente com o pai, que é o que o texto mostra. Quando o filho mais velho foi reclamar, você vai aceitar isso daí, que desperdiçou todos os bens, você vai trazer de volta, como que pode? É o que a religião faz. Você nunca me deu nada. Qual foi a resposta que o pai deu? Tudo que é meu é teu. Você nunca me deu um bezerro cevado. Tudo que é meu é teu. Em outras palavras, por que você não desfrutou? Por que você não teve comunhão comigo? Por que você não sentou à mesa comigo? Por que você não quis desfrutar de uma vida mais íntima comigo?
Jesus estava querendo dizer para aqueles camaradas ali: gente, olha, a religião de vocês tornou-os terra seca, a religião de vocês tornou-os insensíveis, a religião de vocês tornou-os pessoas sem relacionamento com Deus, mas somente com as regras da religião. Vocês precisam ter cuidado disso, porque é o filho mais velho representado aqui. Vocês têm que tomar cuidado com isso. Vocês não estão mais ouvindo as batidas do coração do Pai. Vocês não estão mais ouvindo as batidas daquele que te ama, daquele que te quer o bem. Vocês estão ouvindo seus próprios corações. Vocês estão ouvindo a sua própria maneira de viver. E na terceira resposta, Jesus mostra para eles assim: olha, está vendo? Há muito mais alegria por uma ovelha que é achada, há muito mais alegria por uma dracma que é achada, e há muito mais alegria por um filho que é achado, do que por 99. Em outras palavras, o que isso está querendo dizer? A minha relação com a humanidade não é com o soberbo, a minha relação com a humanidade é com o contrito de coração, é para o homem quebrantado, porque eu resisto os soberbos, mas eu dou graça aos humildes. Eu resisto àqueles que pensam que são uma coisa diante de mim, mas eu dou graça e atendo e chamo para perto aqueles que são quebrantados pela vida, aqueles que foram quebrantados pelas situações, aqueles que não conseguirão mais em outro lugar encontrar esperança, mas em mim eles vão encontrar esperança, porque eu sou o Deus da restauração. Eu sou o Deus que restaura a ovelha, eu restauro a dracma, eu restauro o filho, eu sou o Deus dos arrependidos. Então essas três respostas, vou dizer pela terceira vez que já disse aqui, fez com que aqueles camaradas tomassem bufetes na cara, o tempo inteiro dizendo assim: gente, a religião de vocês é fétida, a religião de vocês é sepulcral, a religião de vocês não serve para nada, a religião de vocês não está transformando a sociedade, a religião de vocês não está transformando as famílias, a religião de vocês não está levando ninguém de nada a lugar nenhum, vocês precisam acordar para isso. Então existem aqui algumas aplicações extremamente importantes que você vai observar comigo. Primeiramente, se você quer fugir da religião e ter uma vida profunda com Jesus, se você quer deixar de ser um religioso improdutivo e quer se tornar verdadeiramente um adorador, um homem apaixonado pelas coisas de Deus, você tem que crer que Jesus é o bom pastor. E o bom pastor, o que ele faz? Ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele se entrega a favor do próximo. É isso que está dizendo. Ninguém pode tirar a minha vida, mas eu a dou-la voluntariamente. Ele mesmo se propôs em resgatar os homens. Gente, essa é a mente de Jesus que você tem que capturar. Esse é o coração de Jesus que você tem que capturar. Em nenhum momento Jesus nega que aqueles caras eram pessoas de má fama. Em nenhum momento Jesus nega que aquelas pessoas cometeram pecados graves e que eles estavam perdidos, porque na própria resposta deles, ele falou da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido. Mas o coração pastoral, o coração perdoador, o coração reconciliador, o coração restaurador, o coração apaixonado pelo quebrado, pelo perdido, pelo abandonado, pelo sem voz, do bom pastor, é que estava falando mais alto do que o que a religião poderia falar. E é assim que tem que ser nossa conduta. Não a conduta do religioso, que aponta o dedo e falhas, irmãos. Mas temos que ser a conduta daquele que senta junto para mostrar para eles que há alguém que os ama, há alguém que quer restaurá-los, há alguém que quer dar a eles uma nova proposta de vida. Se nós não fizermos isso, eles vão ficar
condenados na religião. Se nós não fizermos isso, eles continuarão a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho fora da casa. Mas se nós capturarmos o coração de Jesus, aquele coração apaixonado por pessoas, apaixonado por ovelhas, certamente nós vamos ver a boa mão do Senhor restaurando pessoas. Porque essa é a grande proposta da parábola. Gente, não existe outro instrumento mais poderoso de restauração da humanidade do que você mostrar amor. Não existe. Sentar com as pessoas, comer com as pessoas, ouvir as pessoas, deixar com que elas, ainda que se sintam desconfortáveis, porque alguém santo está sentando com um pecador, um homem sóbrio está sentando com um dependente químico, um pai de família sentando com um pervertido, ainda que eles se sintam constrangidos pela justiça que você tem, que você traz consigo na sua forma de viver, a sua justiça não está condenando-os. A sua justiça está dizendo para eles: olha, vocês podem mudar de vida, vocês podem ser restaurados, vocês podem recuperar os valores perdidos da vida, vocês podem voltar para o aprisco, vocês podem voltar para a casa do Pai. Eu creio que essa é a nossa proposta como servos de Deus. Essa é a nossa proposta como igreja. Porque se nós ficarmos aqui como igreja, gente, apontando: oh, você viu, ali na esquina, as pessoas estão fazendo isso. Olha ali, você viu que barbaridade, que horror que as pessoas fizeram. Olha aquilo lá, olha que absurdo. Esse mundo está mal. Esse mundo está mal desde quando Adão e Eva pecou. Esse mundo está perdido desde que nós entregamos a chave na mão do diabo. Mas o bom pastor, aquele que deu a sua vida para a salvação da humanidade, ele está disposto a restaurar esse mundo caído. Ele está disposto a buscar a ovelha perdida, ele está disposto a buscar a dracma perdida, ele está disposto a trazer para casa novamente o filho arrependido. Aleluia! Então nós não podemos ficar aqui desse altar só apontando dedos e falhas, fazendo com que as pessoas se sintam mal. Nós temos que estar aqui como uma referência de restauração, uma referência de que há esperança, uma referência de que aquele que nos amou continua nos amando, aquele que pagou o preço, ele é o que nos valoriza, porque o preço pago foi em favor do nosso resgate. Você pode aplaudir ao Senhor aqui essa noite? Então o que a gente aprende aqui nessa aplicação? Que nessas três parábolas existe uma valorização. A valorização da ovelha, a valorização da dracma e a valorização do filho. Por quem? Pelo homem, pela mulher e pelo pai. Todos eles representando o coração de Deus. Todos eles representando a bondade do Senhor. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Uma das coisas que a gente não para pensar, e que Jesus estava levando aqueles religiosos a pensarem: Jesus é a pérola de grande valor? Jesus é para você a pérola de grande valor? O que a Bíblia fala sobre a pérola de grande valor? Que um comerciante achando uma pérola de grande valor, ele vai e vende tudo, junta todo o dinheiro possível e imaginável e compra a pérola. Ou seja, tudo que ele tinha para oferecer, ele ofereceu valorizando aquela pérola. Sabe que às vezes eu fico me perguntando a mim mesmo: o quanto Jesus é o meu bem maior? O quanto eu vejo em Jesus o que Ele fez por mim? Porque eu era essa ovelha perdida. Eu não sei você, mas eu era uma ovelha perdida mesmo. Eu estava perdido dentro do labirinto, perdido. Eu era um homem que já tinha perdido vários valores da minha vida. Eu era um homem que já tinha deixado a casa do Pai há muitos anos. Quando eu encontrei Jesus, eu encontrei amor, eu encontrei perdão, eu encontrei um lugar para ser amado, mas também para amar. Mas eu já me peguei muitas vezes na minha vida. Agora salvo,
Agora, não sou mais ovelha perdida, faço parte dos 99. Não sou mais a dracma perdida, eu faço parte das 9 que ficaram. Eu não sou mais o filho pervertido, agora estou na casa do pai, com roupa nova, anel no dedo, sandálias, e só desfrutando do banquete. Você sabe que às vezes, aquilo que Deus fez por nós, é bem possível, se você não ter Jesus como seu bem maior, tornar a gente religioso, igual os caras do começo separavam. É muito fácil a gente cair nisso. O que Jesus estava tentando mostrar para aqueles caras é o seguinte: eu sou líder igual vocês. Eu não sou líder da religião, porque eu venho da tribo de Judá, então não poderia ser como vocês são. Mas eu sou o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a voz de Deus para essa geração. E Jesus está dizendo assim: olha, ao invés de vocês ficarem aí, por que vocês não sejam igual a mim? Por que vocês não vêm se assentar aqui? Por que vocês não vêm se oferecer a favor desses perdidos? Por que vocês não vêm pagar o preço por esses caras e ficam só atrás da vossa avareza? Porque é muito fácil, gente, é muito fácil a gente achar que Jesus é o nosso bem maior, mas é um bem maior que nos torna o quê? Avarentos. No sentido aplicado aqui, seria essa avareza: é só para mim. Eu não quero compartilhar o bem que tenho. Eu não quero compartilhar o valor que eu tenho. Se Jesus é a pérola de grande valor, se Ele é meu bem maior, Ele não é para ser compartilhado. Não é um valor para que as pessoas também desfrutem dele. Não é um valor para que as pessoas também conheçam a respeito. Não é um valor para que as pessoas também possam conhecer como um dia eu conheci. A religião exclusivista desses caras não era uma religião que compartilhava, não era uma religião que se abria, não era uma religião que estava disposta a compartilhar as suas experiências, mas era acusatória e condenatória. Então Jesus, Ele é a manifestação do grande amor de Deus. Ele é a manifestação da grande graça, o grande favor do Senhor. Então esses conceitos foram dados para os fariseus, saduceus, os hipócritas, os doutores da lei da época. Só que lembra que no começo dessa mensagem eu falei que Jesus depois chamou os discípulos para perto? Quem se lembra, diga amém. Uns 2, amém. Quem se lembra aqui, diga amém. Ok, Jesus chama os caras para perto. E quando Jesus chama agora os discípulos, a história muda. Então quando Jesus fala assim: olha, está vendo esse administrador aqui desonesto? Jesus começa a falar para eles assim, pá. No versículo 14, os fariseus ouviram isso e zombavam de Jesus porque amavam o dinheiro. Como aqueles discípulos, como aqueles fariseus ouviram o que Jesus está falando para os discípulos e eles se ofenderam? Aqui existe uma outra verdade. Por que Jesus estava contando essas parábolas? Jesus estava dizendo assim, olha, está vendo vocês? Daqui a pouquinho, né, a planta que meu pai não plantou, Jesus começa a dizer aqui, ó, né, para as pessoas vocês parecem bons, mas para Deus, Ele conhece o coração de vocês, porque aquilo que as pessoas acham que tem muito valor, não vale nada diante de Deus. Ele fala assim, a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. E ele começa a dizer, olha, vai acabar isso aqui, essa bagunça da religião aí, vai acabar. Esses caras que se consideram representantes de Deus, eles vão acabar. E Deus não vai mais estar do lado deles, não, porque eles foram reprovados. Eles não vão ser mais representantes de Deus sobre a face da terra. Essa nova aliança vai acabar, ela vai caducar, e eu estou estabelecendo uma nova para vocês. Quando Jesus aqui no capítulo 16 começa a falar com os discípulos, é mais ou menos Jesus tentando dizer assim, ó, vê se vocês não caem no mesmo buraco que esses caras caíram. Vê se vocês não se tornem religiosos à semelhança da que esses caras se tornaram. Veja que vocês não sejam administradores infiéis do que Deus confiou a vocês. Veja que vocês não vão pecar com o que eu estou entregando para vocês. Porque mais uma religião condenatória, mais uma religião que deixa as pessoas sem esperança, mais uma religião exclusivista, não vai resolver o problema da humanidade. Vocês precisam ser administradores fiéis. Como que nós nos tornamos fiéis? E ele começa aqui a contar várias outras parábolas, ensinando esses camaradas. Então, o que Jesus começa a mostrar para esses camaradas? Ele logo vai para a parábola do quê? Do rico. Por que Jesus logo conta essa parábola? Porque o texto fala, e continuou Jesus. Não pensa que eles foram dormir, comer,
levantar de manhã, tomar outro café. E continuou Jesus. Era tudo uma sequência isso daqui. Você está vendo lá o rico e o Lázaro? Tome cuidado, porque a religião, ela está pensando só aqui, no status quo daqui. Aqui a religião tem suas vestes, aqui a religião tem os seus recursos, aqui a religião tem a sua pompa, aqui a religião ela tem esses valores, mas ó, você lembra do rico e do Lázaro? O que vai acontecer? Esses camaradas já receberam o seu galardão aqui na terra, mas há um galardão no céu. Eis, sejam bons administradores com quem tem uma mentalidade da eternidade. Sejam bons administradores, como quem vai administrar não algo perecível como a religião, não algo perecível que é o status quo que os religiosos têm, mas trabalhem para aquilo que é eterno. Não deixe os Lázaros à porta da sua casa, não deixe os Lázaros perdidos que estão ao seu alcance, não deixe esses Lázaros sem ser alcançados por vocês. A religião, ela quer agradar quem? Quem dá dinheiro para eles. A religião quer agradar quem? Quem dá boa fama para eles. A religião quer agradar quem? Quem dá status quo para ele. Mas o Lázaro está lá, na porta da casa, querendo migalhas, e parece que vocês, como religiosos, não se atentam, mas são esses camaradas aqui, quando arrependidos, é que vão entrar para o seio de Abraão. São esses caras aqui, quando arrependidos, que vão ter profundamente relacionamento com Deus, e é sobre esses que eu quero que vocês se importam. E Jesus vai dando uma lição agora, não só para os fariseus, ele vai dando uma lição agora para os discípulos, dizendo: eu não quero vocês caindo no mesmo buraco, eu não quero vocês com a mesma prática, eu quero vocês com o espírito diferente, eu quero vocês com a percepção diferente, eu quero vocês com uma revelação diferente. Isso se aplica a mim, isso se aplica a você. A nossa forma de ser cristão tem que ser essa forma que, olhando de trás para frente, existem muitas pessoas preciosas, mas que para a sociedade são como Lázaro. Existem muitas pessoas como preciosas, que na sociedade estão perdidos como a ovelha, perderam seus valores morais, como a dracma perdeu, como o filho pródigo que saiu da casa e desperdiçou tudo. Mas na visão de Deus, há restauração. Na visão de Deus, há como recuperar essas pessoas. Na visão de Deus, nós podemos tornar essas pessoas dignas do céu, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Alguém pode dar um glória a Deus aqui ou não? Aleluia! É uma escolha minha, é uma escolha sua, é uma escolha nossa. O que você vai escolher? Ser um religioso? Apontador de dedo? Ser um religioso que, quando alguém está discursando, o camarada fica falando pelas costas? Um religioso que está simplesmente apontando o dedo para fora dos outros, não está disposto a fazer nada? Não, isso aqui não serve para Jesus. Ou você quer ser como alguém que foi divertido por Jesus? Cara, eu vou ser um bom administrador que eu sou. A graça que me foi conferida. O ministério da reconciliação que me foi conferido. A voz de Deus para essa geração. Sabe, queridos, eu oro para que Deus aumente a nossa misericórdia. Eu oro para que Deus aumente a nossa compaixão. Eu oro para que Deus nos ponha aqui como uma igreja, que as pessoas possam dizer: ali, eu não tenho medo de chegar-me como um alcoólatra, como um beberrão, como um fornicador, um adúltero, porque aquela é uma igreja que ama. Uma igreja que está disposta a sentar comigo e restaurar os valores que eu perdi na vida. Eu te pergunto, você está disposto a isso? Um amém. Vou tentar de novo. Você está disposto a isso? Amém. De verdade. Eu também estou disposto a isso. Não é fácil. Não é fácil. É melhor, às vezes, a gente ficar no mundinho dos religiosos. Parece que eles cheiram melhores, né? O mundinho dos religiosos, parece que eles se comportam melhores. Mas esses caras, eles geralmente não são os que vão para o céu.
Não é o tipo de pessoa que Deus vai querer lá com ele. Ele está atrás daqueles que talvez não foram nada aqui, como Lázaro, não foram nada aqui, foram desprezados pela sociedade, mas que lá no céu vão ter moral com Deus, que lá no céu vão ter uma relação profunda. Por quê? Porque foram pessoas que se arrependeram, pessoas que não ficaram na sua perdição, foram pessoas que em Cristo recuperaram seus valores, foram pessoas em Cristo que voltaram para a casa do Pai. E a minha oração é que a gente se torne uma igreja apaixonada pelos perdidos. Eu não sei você, mas eu não gostaria de fazer uma parte de uma igreja que toda semana, todo mês, todo ano, eu já sei até as rugas que aquele irmão tem no pescoço, porque eu só olho para o mesmo pescoço a vida inteira. Sabe, eu quero uma igreja onde novos se acheguem, onde o perdido encontra esperança, onde o pecador encontra misericórdia, onde as famílias encontram um lugar para serem restaurados. Tudo vai depender de você, tudo vai depender de mim. Quantos gostariam de ser essa igreja mais misericordiosa? Diga amém. Amém. Aleluia. Fique em pé no seu lugar, já que você quer ser mesmo. Interessante essas parábolas. Histórias lindas, histórias maravilhosas, histórias dignas. Eu quero fazer 2 apelos aqui, porque os 2 precisam de perdão, os 2 precisam curar o seu coração. Se talvez você é como aquela ovelha perdida, você como aquela dracma perdida, você como aquele filho que deixou a casa do pai, mas o Espírito Santo está tocando teu coração e você entende que é o tempo de você voltar. Você que está em casa me ouvindo, você que está aqui me ouvindo, esse é o momento de você dizer: Pai, pequei contra os céus, pequei contra a terra. Talvez você esteja com aquele sentimento de culpa, dizendo: não sou digno de ser chamado seu filho. Não, não é verdade. Talvez a religião diga que você não é digno, mas o amor de Deus diz para você: ainda que seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei mais branco. Eu sou o Senhor que perdoa, eu sou o Senhor que restaura, eu sou o Deus que não lança em rosto os vossos pecados, eu sou o Deus que te restaura ao padrão, te trago de volta para casa. Alguém aqui em nosso meio que gostaria de dizer: Jesus, eu preciso desse perdão. Eu preciso desse perdão para a minha vida. Eu preciso lá no profundo da minha alma, eu preciso receber esse perdão para a minha alma. Dê uma sinalização assim com as suas mãos. Aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Seja bem-vindo à casa do Pai. Vocês são muito bem-vindos à casa dos seus irmãos. Não há condenação sobre vocês, amor sobre vocês. Estamos aqui para amá-los, estamos aqui para ajudar vocês, estamos aqui para cooperar com vocês, não para apontar dedo nem falhas. E vocês vão ser restaurados ao padrão. Acredite nisso. A igreja dá uma salva de palmas para essas mãos que se levantaram aqui.